Olá, eu sou o Lewis Medeiros, HR Manager na For Sales Group e você está assistindo ao For Sales Masterclass. O objetivo desse programa é compartilhar com você conhecimentos e informações avançados sobre técnicas de gestão em vendas e marketing. Toda semana teremos como convidados executivos de alta performance que são referência em subsistemas de gestão da área comercial. Antes de seguirmos, não esqueça de se inscrever na página da For Sales do YouTube para mais conteúdos. É notório no mundo dos negócios o quão fundamental é ter uma equipe de hunters de alta performance. Novos métodos, ferramentas e técnicas surgiram nos últimos anos e é fundamental que os profissionais de vendas que buscam alta performance estejam atualizados. Dessa forma, na conversa de hoje falaremos sobre o tema Como ser um hunter de alta performance. E para isso, nosso convidado da semana é o Rafael Mendes, professor na Universidade Previsível, que foi fundada pelo Aaron Ross, autor do famoso livro Receita Previsível. E o Rafael também é CEO e cofundador da RP Trader, startup de prospecção de vendas B2B, que utiliza métodos inspirados no modo do Vale do Silício para terceirizar todas as etapas do processo de vendas. Rafael, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Pô, eu que agradeço, Lewis, eu que agradeço o time da For Sales. Espero que essa Masterclass, essa entrevista possa ajudar a nossa audiência, né? A audiência que vai receber esse conteúdo aqui e que a famosa receita previsível ajude você, empreendedor, você, vendedor, a transformar seu negócio. Excelente, Rafael. Bom, para quem está nos ouvindo, dividiremos esse programa em 4 partes. Primeiro, vamos conhecer um pouco mais sobre o Rafael, depois falaremos sobre tendências relacionadas ao tema central dessa conversa, né? No terceiro lugar, falaremos sobre orientação à alta performance. Por fim, falaremos de autoaperfeiçoamento com dicas rápidas do Rafael. Bom, para iniciarmos essa conversa, vamos falar um pouquinho mais sobre o Rafael. Então, para começar, Rafael, nos conte um pouco sobre a sua experiência como profissional especialista em vendas. Ah, eu sou eu sou formado, eu não sou formado em vendas, eu não tenho uma pós-graduação em marketing. A minha profissão, eu vim da área de tecnologia de TI, eu trabalhei em grandes empresas na área de tecnologia e sou pós-graduado em gestão de projetos. Só que como que vendas veio na minha vida especificamente? Eu tenho no meu lar, né, a minha mãe trabalhou durante muitos anos como gerente de vendas numa loja de roupas e brinquedos, ali na década de 80, na década de 90. Então eu cresci entendendo que a profissão de vendas era uma profissão que realiza sonhos, né, que materializa sonhos, porque minha mãe me dava a oportunidade de ter bons brinquedos, assim. Então isso ficou na minha mente e chegou um momento em que eu não aguentava mais trabalhar com TI, com tecnologia, com gestão de projetos, mesmo com uma cabeça processual, que eu falei, cara, eu preciso trabalhar com vendas, eu vou migrar para essa área, porque eu vi isso acontecer na minha família. E eu também, eu tenho um hobby, né? Eu estudei teatro durante 18 anos da minha vida, e para mim, um bom vendedor precisa ser um bom ator, né? Precisa se colocar no ecossistema do personagem. E ali no final de 2013, início de 2014, eu fiz um estágio com um amigo, e esse meu estágio eu vendia ovos e leite em panificadoras. Então foi um estágio, eu lembro quando eu liguei para meu amigo falando que eu queria fazer um estágio com ele, não remunerado, ele falou para mim, cara, você tá louco, cara, você trabalha numa grande empresa, você tem uma pós-graduação, ganha um bom salário, você vai largar tudo para estagiar comigo? Eu falei, eu quero experimentar algo novo, e ninguém vai me dar uma oportunidade de começar do zero assim. E, cara, foi muito legal. Eu recomendo você que está assistindo essa aula. Se você quer começar uma nova carreira, peça uma oportunidade para as pessoas. Trabalhe de graça se for necessário para você aprender uma nova oportunidade. E eu me lembro, Lewis, de ter a minha vaidade sendo quebrada, assim, sabe? A minha vaidade. Por quê? Porque a gente passa pela universidade, pela pós-graduação, por boas empresas, e a gente fica muito vaidoso, a gente, né, tem esse linguajar muito gourmetizado, e quando você vai para uma realidade diferente, né, uma realidade que você tem que ir ali, no balcão de uma panificadora, oferecer um produto, cara,
e às vezes uma panificadora que nem maquininha de cartão de crédito tem, os caras não têm, é só no dinheiro, ou numa panificadora de bairro, né, ou de região de periferia, você vê, cara, quem é realmente bom vendedor, né, que é a arte de persuasão, assim. Então ali, cara, para mim foi uma das melhores escolas, esse estágio, vendendo ovos e leite, aí depois comecei a vender pão de queijo, eu fiquei 3 meses nesse estágio com meu amigo, e aí eu me senti pronto para voltar para o mercado. E como eu trabalhei em boas empresas, eu tinha um network muito bom. E eu lembro que eu mandei um currículo para uma empresa aqui de Curitiba chamada Central Server, uma empresa incrível, assim, uma empresa de tecnologia, né, de computação em nuvem. Eu mandei o meu currículo pedindo, né, eu tinha uma vaga para vendedor e eu tinha um contato de um dos sócios. E aí ali começou a minha carreira em vendas. Eles me deram a oportunidade para começar a trabalhar como vendedor. Em 6 meses fiz um resultado incrível, me deram a oportunidade para ir para uma área de coordenação, porque eu tinha uma graduação, né, uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, de processos. E ali, cara, a gente começou a escalar a máquina de vendas da Central Server. E aí eu comecei a beber sobre literaturas de vendas, bibliografias de vendas, né? Me considero um autodidata. Foi quando eu conheci a Receita Previsível, né? Que estava chegando no Brasil ali em 2016. Implementei o processo, escalei o time, a gente ali foi premiado pelo 4º ano seguido entre as PMEs que mais crescem no Brasil, porque a gente, né, exatamente porque a gente vendia muito. Conheci a Universidade Previsível, estou até com a camiseta aqui da Universidade Previsível, estudei na Universidade Previsível, me tornei um aluno de sucesso, o Aaron Rawls veio para o Brasil, virei um case dele. E aí, cara, minha vida começou a mudar, aquela vontade de empreender. Fundei uma empresa, hoje eu tenho uma empresa há 2 anos, chamada RP Trader, que trabalha com terceirização da área de prospecção e vendas, utilizando a metodologia da Receita Previsível. Inclusive, a Receita Previsível no Brasil, né, a Universidade Previsível, ela é um dos nossos parceiros aqui da RP Trader. Então, eu me considero, Lewis, um vendedor de ovos e leite, cara. Um vendedor lá da panificadora. A minha essência é essa, é isso, eu amo fazer aquilo, eu amo vender, é isso. Sou professor da Escola Conquer, sou professor de vendas, negociação e persuasão, escrevo para o blog, né, para um portal chamado E-Commerce Brasil, que é um dos maiores portais de marketing e vendas do país. Eu tenho uma coluna lá sobre vendas B2B, e estou aqui, cara, falando para você, vendedor, que possivelmente está nesse momento de pandemia, achando que tudo está um caos, ou sem esperança, ou saber para onde correr. E estou aqui para dizer para você que sim, existe formas de vender. E eu vou ensinar para você, vou abrir meu coração hoje aqui, vou ensinar tudo aquilo que eu sei para você. Fantástico, Rafael, fantástico. E falando em ensinar, né, eu tive a oportunidade de fazer um curso da Conquer de negociação de vendas, né, e você foi o professor, foi onde a gente se conheceu, né, eu tive o prazer e fui encantado aí pelo teu talento para ensinar, né. Inclusive, você me mencionou não há muito tempo atrás que tu teve uma premiação na Conquer, né, você foi eleito um dos melhores professores. Um pouquinho mais para a gente disso. Eu fui escolhido o melhor professor da unidade Curitiba, né, que é a matriz de todos os cursos da instituição. Fui escolhido o melhor professor, né, porque a Conquer é uma escola incrível. Se você não conhece a Conquer, procurem a Conquer. Fui escolhido pelo ranking, né, de notas como o melhor professor do segundo semestre de 2019 e fui classificado em outros 4 rankings a nível nacional, né, porque a escola tem várias unidades no Brasil. E se você acha que eu fui um bom professor, você é um bom aluno, cara. Isso é incrível, assim. Isso é incrível. É uma honra falar aqui com você. Legal, Rafa, legal. Bom, para a gente falar um pouco mais, né, nesse primeiro tópico, né, você mencionou que hoje atua muito forte como CEO e cofundador na RP Trader, né, e o modelo de negócio de vocês eu acho fantástico, né, que é terceirizar a equipe de vendas utilizando o método de máquina de vendas. Tá? Conta para a gente, bem brevemente, né, principais clientes aí que vocês atenderam, né, cases de sucesso que vocês já têm, né, como empresa. Legal. A gente já atendeu grandes empresas, né? Empresas, tem algumas eu tenho um NDA, que eu não posso dizer, mas eu já atendi desde o maior portal do país de terceirização de mão de obra. Então, se você jogar no Google aí,
eletricista em Curitiba, você vai saber qual é esse maior portal que eu já atendi, até agências de marketing pequenas, assim. E eu acho que os pequenos são os que eu mais me orgulho, assim, do nosso trabalho, sabe? Porque eu costumo dizer para o meu time, Lewis, que quando a gente agenda uma reunião para um vendedor de uma empresa, ou quando a gente vende um produto de uma empresa, a gente está trazendo riqueza, né? A gente está trazendo prosperidade para um lar de alguém, a gente está trazendo alimento, a gente está trazendo presente para aquela família. Então, eu me orgulho muito de ajudar a transformar a vida das pessoas, fazendo aquilo que eu amo. Assim alguém me deu a oportunidade um dia, eu me sinto orgulhoso de ajudar. Então, eu vou dar um case de uma agência de marketing aqui de Curitiba chamada Bio Digital. Esses caras, eles tinham uma característica assim como toda empresa, toda PME. Normalmente, o vendedor é o dono da empresa, né? Ou se você está assistindo essa live, possivelmente você vai falar, é verdade, eu sou o vendedor. E é o vendedor, ele cobra escanteio, faz tudo, né? Então, no Ninho Digital, especificamente, é uma agência de marketing bem estruturada e que vendia muito bem, mas que ao fato de terceirizar conosco, em um ano a gente fez com que o negócio dele crescesse 55% em faturamento. Por quê? Primeiro porque o CEO, né, o dono da empresa, focou no negócio, terceirizou uma parte importante e estratégica para o negócio dele e ficou focado no crescimento, né? No crescimento em outras áreas e deixou a gente vender. Tá? Então, eu gosto muito desse case, um case de uma agência de marketing aqui de Curitiba, com 10 funcionários, que cresceu 55% em um ano. Fantástico, Rafa, fantástico. Bom, e para a gente iniciar já o próximo tópico dessa conversa, né, começaremos falando agora sobre tendências relacionadas ao tema central, que é como ser um hunter de alta performance. Tá? Dito isso, Rafa, quais são as grandes novidades, novas soluções que estão surgindo no mercado para potencializar ações de prospecção, qualificação de leads e fechamento de vendas que mais chamam a atenção? Boa, como um defensor da receita previsível, para mim, ela ainda é e será durante muitos anos a principal inovação quando se pensa em processos de vendas, né? Processos previsíveis de vendas, até porque ela tem três pilares fundamentais que a gente chama de pessoas, processos e tecnologia. Então, a criação da metodologia do Aaron, né? Ali no momento em que ele experienciou isso na Salesforce, quando ele criou lá na Salesforce, ele criou esses três pilares fundamentais. Pessoas, e aí quando a gente diz pessoas, é pessoas com growth mindset, né? Um mindset de crescimento, pessoas que têm essa mentalidade de crescimento. Então, para você ter um processo previsível, você precisa de pessoas com mentalidade de crescimento. O segundo fator, processos, efetivamente. E a receita previsível é um processo, né? É uma metodologia de processo que te ajuda a ter essa previsibilidade de vendas, muito pelo pilar daquilo que a gente chama de outbound ou cold call 2.0. A gente já vai destrinchar um pouquinho isso. E o terceiro pilar, ferramentas, tá? Ferramentas. Então, se você não cuida dos três pilares, possivelmente você está com algum gargalo aí na sua área de vendas. Então, para mim, a principal inovação ainda é receita previsível. Por quê? Porque ela continua evoluindo. E como assim continua evoluindo? A tecnologia continua evoluindo. No livro, né, ali em 2016, quando chegou no Brasil, no livro fala-se muito sobre cadência de e-mail, né, sobre utilização de e-mail. Mas quando o Aaron escreveu o livro ali em meandros de 2004, né, ali no início, quando ele testava, e-mail era a principal ferramenta de comunicação não invasiva, né, fora o telefone, né, que é totalmente invasivo quando você faz uma ligação direta. E a tecnologia mudou, né? As redes sociais hoje elas são bem se fazem presentes, né, na vida das pessoas. Então a tecnologia evoluiu e a metodologia evolui junto com a tecnologia, e as pessoas também evoluíram, né? O nível intelectual das pessoas é diferente hoje, é completamente diferente do que 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? Ontem eu vi uma frase de um cara que eu gosto muito, que ele disse o seguinte: que pessoas de sucesso desse século não são pessoas que sabem tudo,
mas são pessoas que têm facilidade para aprender novas coisas. Saber tudo, na verdade, é até um problema, né? Porque o conhecimento hoje, ele evolui tão rápido que se você é um conhecedor de um assunto especificamente e não evolui, não aprende algo novo, você está ultrapassado. Então, para mim, receita previsível é a base da inovação em vendas ainda. Tudo vem depois de receita previsível. Todo esse ecossistema de ferramentas, né, do século XXI aí, que ajudam essa previsibilidade, bebem muito em receita previsível. Eu gosto de pensar que receita previsível é como o spin selling. Né? Spin selling lá em 1988 foi a grande revolução da venda consultiva. Né? Por quê? Porque a venda antigamente ela era focada 100% no umbigo do vendedor. Com o spin selling, ela muda, né? Ela foca muito mais na experiência do cliente com o seu produto. E receita previsível, a grande revolução dela é aquilo que a gente chama de especialização de time, né? Você ter funções específicas para cada etapa do funil. Por exemplo, você falou de um hunter, né? Um hunter é o caçador, né? Aquele cara que prospecta, aquele cara que é agressivo, né? Para buscar novas oportunidades. Aí você tem um closer, né? Que é o fechador, ou um inside sales, que é um vendedor interno, ou um field sales, que é um vendedor externo. E aí você tem uma terceira etapa, que é um customer success, né? Que é o CS, que é responsável por sucesso do cliente. Então, para ter essa tão sonhada previsibilidade, você precisa ter essa divisão de time, para que cada ator seja responsável por uma etapa especificamente, e você precisa ter o quê? Uma geração de leads constantes. Como diz o Aaron, tem uma frase que eu amo, e essa frase resume a receita previsível. Você pode ter um produto incrível, uma ideia incrível, um serviço incrível, mas nada disso vale se você não tem o quê? Leads, novas oportunidades de vendas, né? Então, é isso, cara. Para mim, a grande revolução é receita previsível. Mas, Lewis, aí eu não sei quem é o público. Se o seu público é de startup, essa galera vai falar, eu já li, já implementei e tal. Legal, receita previsível no Brasil especificamente ainda está numa bolha. E essa bolha é as empresas da nova economia, né? Empresas que têm bastante tecnologia, empresas criativas, empresas com responsabilidade social, mas as empresas mais tradicionais ainda têm um campo aberto gigante. Então, você, de uma empresa tradicional, leia a Receita Previsível ou conheça a Universidade Previsível, que a gente pode ajudar a ter essa previsibilidade de vendas. Ou procure a RP Trader, que é a minha empresa, para terceirizar comigo. Certamente é uma opção. Legal, Rafa. E eu gostaria de seguir nessa linha de raciocínio, especialmente nesse último ponto que tu fez, né? Há muito espaço ainda para empresas de vários segmentos, né, em especial no B2B, né, para adaptar ou para implementar o método preditivo de vendas. Né? De fato, está muito concentrado dentro das startups, em especiais aquelas com forte base tecnológica. Né? Dito isso, né, e entendendo que a metodologia ela se popularizou, vamos usar esse termo, lá em meados de 2017 aqui no Brasil, né? E a gente já tem 3 anos, né, de conhecimento sendo gerado, né, de cases sendo gerados por meio da implementação, né? Que facilidades, né, que aconteceram, né, ou que surgiram nesses últimos anos, né? Aprendizados que aprenderam nesses últimos anos, que vai facilitar novas empresas a implementarem o método, na sua visão. Boa. Cara, essa pergunta é inteligente, hein? Por quê? Porque as pessoas. E aí, a sua pergunta você falou na minha visão, tá? Eu vou te responder na minha visão. Em 2017, um grande. Me corrijam, eu não sei se ele é um psicanalista ou um psicólogo, mas ele é um estudioso da mente humana. Um cara chamado Dr. Richard Thaler, né? Esse cara ganhou o prêmio Nobel da Economia por uma tese onde ele estudou o comportamento humano durante um processo de vendas. Para mim, cara, as novas tendências que vêm com o advento da tecnologia ou da receita previsível é estudar o comportamento humano. Estudar, né, a cada dia que passa, quanto mais você entende o comportamento humano, a mente humana, a maneira como as pessoas se comportam, mais previsível você pode transformar o seu negócio. Então, eu posso também dar uma dica para você, empreendedor, para você, vendedor, comece a estudar sobre neurovendas, neurociência. Leia esse livro aqui, ó,
que é um best-seller também, um livro chamado Armas da Persuasão, Dr. Robert Cialdini. Você vai entender como funciona o conceito do cérebro trino, né, que é reptiliano, límbico e neocórtex, e como você ativa esses gatilhos de compras do seu potencial cliente. Por exemplo, agora no Covid-19, as pessoas estão no sistema reptiliano, que é o sistema mais primitivo, que é responsável pelo nível básico da pirâmide de Maslow, né? As hierarquias da necessidade, a base, né? Necessidades fisiológicas, né? Comer, dormir, excreção, fazer sexo, né? Outros itens, e um pouquinho acima da pirâmide, que é o nível de segurança, proteger a si próprio, proteger a sua família, proteger teu negócio. Então, é fundamental, se você quer vender, entender como funciona o comportamento. Por quê? Porque ele é previsível. O comportamento das pessoas, ele é previsível, tá? O Dr. Richard Thaler, ele vem com a sua tese em 2017, e aí Nobel reconhecendo isso, que existe uma nova tendência, e essa nova tendência é o comportamento humano, tá? É o comportamento humano. A gente viu, Lewis, posso falar mais um pouquinho? A gente viu, Claro. a gente viu aí, cara, nesse cenário do Covid-19, marcas, cara, se destacando e continuando vendendo, né? Pelo simples fato de entender que esse momento das pessoas, elas precisavam ser acolhidas, né? Gerar afinidade, gerar reciprocidade. E essas marcas se saíram muito bem nesse momento, né? E a gente viu outras marcas, e aí com amadorismo, né? Erro de assessoria de imprensa, de não orientar seus empreendedores, expondo as suas ideias e repelindo as pessoas. Então, o poder está nas mãos das pessoas, né? As redes sociais estão aqui. E agora é fundamental, ao invés de entender só de tecnologia, é entender como é que funciona a mente humana. E aí você constrói o seu discurso de vendas. Excelente, Rafael. Bom, para quem está nos ouvindo, vamos iniciar a terceira etapa dessa conversa e começar a falar sobre orientação à alta performance. Para começar, né, este tópico, Rafael, quais são as adaptações que você vê que devem ser feitas, né, ao implementar a metodologia de receita previsível do Aaron Ross no Brasil, né? Na sua opinião, como que um profissional se adapta a isso, né? Porque afinal há evidentes diferenças no mercado brasileiro e no mercado americano, né? Como que você enxerga este tópico? Eu preciso adaptar a metodologia para mais de uma dezena de clientes que eu tenho aqui dentro da minha estrutura e ainda adaptar para a cultura de alguns estados especificamente. Então, é fundamental você pensar nessa tropicalização da metodologia. O método está aí, né, ele te ajuda muito, ele é dividido em 7 etapas principais, né, que é definição de ICP, definição de nicho, validação de mercado, cadência, rotinas, testes e melhorias, né, e indicadores. Então, eu acho que é fundamental você voltar para o início do processo. Do início do processo. Como é que você faz para adaptar? O perfil de compra do americano é diferente do perfil de compra do brasileiro, né? São pessoas de culturas, né, de crenças e valores completamente diferentes das nossas. Então, conhecer lá o teu ideal customer profile, o seu perfil de cliente ideal, e construir toda a sua mensagem para esse ideal customer profile, para esse ICP, e essa mensagem vendendo benefícios, né? Eu costumo dizer que benefícios favorecem a imaginação. Eu faço esse exercício em sala de aula com vocês. Lembra que eu falei para você fechar os olhos? Fecha os olhos, imagine um creme, tal, tal, tal. E aí eu falo os atributos, vocês fazem um rosto ruim, e aí eu falo, agora imagine o resultado desse creme, o rosto de vocês é diferente, assim, a linguagem não verbal. Então, adaptar toda essa sua mensagem com benefícios que fazem sentido especificamente para aquele público, tá? Eu costumo dizer, Lewis, talvez essa seja a época mais desafiadora para prospectar, mas é a melhor época para você fazer o quê? Uma validação de mercado, uma validação de novos nichos, uma validação de novos mercados, né? De entender o comportamento de compra desses novos mercados. Eu dei uma entrevista para a Band há um mês atrás,
E aí eles me fizeram exatamente essa pergunta: "Cara, dá para vender mesmo nesse momento?" Eu disse: "Claro que dá, claro que dá". O papel do vendedor nesse momento, você falou de hunter, né, desse caçador, é identificar que nichos estão comprando agora e validar efetivamente as dores e necessidades desse nicho. E aí vender o quê? Vender valor, vender benefício. Aí você vende. Excelente, Rafael. Enquanto você falava, eu traçava um paralelo com 2 pontos em específico. O primeiro, um que foi feito pelo Renar Machado, que foi responsável por fazer o masterclass aí de inteligência comercial relacionado ao varejo. Ele trouxe exatamente um ponto exatamente igual ao seu. Back to the basics. Vá entender, antes de fazer inteligência, vá entender o comportamento de consumo do seu cliente, né. E agora, Tá? você estava falando de neuromarketing, né. Então, certamente, este é um ponto que os profissionais de vendas não podem deixar de se atentar, independente da metodologia, independente da técnica, né, ou da estratégia do canal de venda, perceba, analise, entenda muito bem qual é o comportamento do teu consumidor, correto? É, correto, super correto. Tem uma frase do Aaron que ele diz que a melhor ferramenta para quem está começando com receita previsível é o Excel. Por quê? Porque o Excel, porque as pessoas elas querem, elas acreditam que a tecnologia vai resolver 100% o problema dela, né? Vai gerar essa previsibilidade. E não é a ferramenta que vai fazer isso, vai fazer a base disso é a sua estratégia, o teu desenho de processo. E aí, naturalmente, a ferramenta executa. Eu aprendi uma frase, Williams, na universidade, lá quando eu me formei em TI, em 2010, há 10 anos atrás. Uau! O professor de banco de dados, o professor Leonel, ele dizia o seguinte, que nunca se informatize uma empresa onde os seus processos estão desorganizados, porque a sua ferramenta ou a sua informatização, olha a palavra, informatização, também será desorganizada. Então, primeiro, teste, né? A gente fala, e aí, por isso que startup bebe muito em receita previsível, né? Porque startup se propõe a errar, se propõe a testar, né? Porque o risco de uma startup é menor. Então, teste, corrija o processo. Depois você vem para uma tecnologia. Aí você escala o seu negócio. Excelente, Rafael. Bom, você treina, né, profissionais, dá cursos, né, na sua própria empresa, né, exige que você tenha uma carga de treinamento e desenvolvimento de profissionais de vendas, né, com frequência, né. Quais são as 3 principais oportunidades de melhoria, né, ou as 3 principais, temas que você, geralmente vê que os profissionais não conseguem com facilidade desenvolver, né, e que são fundamentais para você atingir a alta performance? Eu acho que a primeira de todas é a inteligência emocional. Um dia eu escutei uma frase de um empreendedor e ele disse isso analisando o filho dele. Ele falou, cara, essa geração, ela tem acesso à informação muito fácil. Então, ela dá um Google e ela tem, né, é de graça, é rápido, é instantâneo. Na minha geração, você ia para a biblioteca ler os livros, né, no início. Então, eu acho que esse primeiro fator, cara, de sucesso, né, ou um fator que você, empreendedor, pode ajudar o teu colaborador é o desenvolvimento dessa inteligência emocional. A inteligência emocional é a base de tudo, assim, sabe? Eu acho que o segundo fator, a gente vive, sim, numa nova economia, né? Essa famosa indústria 4.0, né? Onde está interligado tanta coisa, internet das coisas, computação em nuvem, sistemas mais sustentáveis, né? Então, assim, tem várias áreas conectadas a essa indústria 4.0 e a tecnologia é o grande motor dessa indústria 4.0. Então, um bom vendedor, e aí, vendedor, eu nasci na década de 80 e eu sei a dificuldade que a gente tem de aprender ali, brincar, né, usar a ferramenta, usar a tecnologia. É fundamental. Tá? Então, esse segundo pilar, eu treino muito isso no meu time, reforço isso muito em sala de aula, a tecnologia está aí e ela é fundamental. E o terceiro pilar, cara, o terceiro pilar, para mim, é um negócio chamado oratória. É a maneira como você comunica, a sua linguagem verbal e a sua linguagem não verbal.
Por quê? Porque pessoas compram de pessoas. Por mais que você tenha um robô, por mais que você tenha uma automação, mas se você vende, principalmente, eu acho que a característica da empresa de vocês, né, Nils, a audiência, produtos mais complexos, né, produtos que têm um tempo de fechamento longo, cara, a tua oratória, a maneira como você se comunica é fundamental. Tem um estudo, inclusive a gente passa isso em sala de aula na Universidade Previsível, que 75% do seu tom de voz é fundamental para o teu sucesso em uma prospecção. E 25% é o que você fala, o texto que sai dos seus lábios, né? Então não é o que você diz, mas é como você diz. E como você diz é quem vai determinar 100% a sua autoridade, para saber se o cliente vai confiar de você ou não. Eu faço em sala de aula, né, Lewis? Lembra do exercício do instrutor de bungee jump, que tem a missão de aumentar a coragem e diminuir a tensão? E como é que o instrutor de bungee jump faz isso? Cara, através da comunicação verbal e da comunicação não verbal dele, para que as pessoas possam pular do penhasco, né? Com o bungee jump. Então, vendedores, se preocupem com esses 3 pilares fundamentais: inteligência emocional, tecnologia e essa comunicação, essa oratória, essa linguagem verbal e não verbal. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque existe um estudo, isso pode ter mudado, você pode dar um Google aí, existe um estudo que as pessoas, antes de comprar qualquer produto ou serviço, elas buscam, né? 95% das pessoas buscam na internet, isso é um dado do SPC Serasa. Então, o que acontece? As pessoas vêm muito mais preparadas, tá? Elas vêm muito mais preparadas para comprar o seu produto, o seu serviço. E se você não dominar o produto, os benefícios, mas se você não souber transmitir essa mensagem, possivelmente você vai perder credibilidade. Então, foque muito na maneira como você se comunica. Comunicação é uma arte. Excelente, Rafael, excelente. Você citou, né, vendas complexas, né, e esse é um tema que me fascina, porque na For Sales a gente acaba atendendo vários clientes de vários segmentos, vários portes, né, mas certamente há um desafio grande para aquelas empresas que comercializam um produto ou um serviço de segunda necessidade, ou com substitutos perfeitos, né. Certamente traz um elemento de dificuldade da venda muito maior de se vender um produto de primeira necessidade, como a água, por exemplo. Todo mundo tem que consumir água, né? Certamente já tem um elemento que favorece a venda, tá? Mas quando falando de um item de segunda necessidade ou que tem substitutos perfeitos, que é um conceito da economia, tá? Certamente há uma exigência por uma venda mais consultiva, tá? O que você enxerga, como que você definiria, né, uma venda consultiva? O que é uma venda consultiva bem construída na sua visão? Boa. Na minha. E aí, Neil Hacker, né? Ele, no Spin Selling, ele é um mestre. Então, se você não leu o Spin Selling, é um livro super atual, super contemporâneo ainda. Mas qual que é a base dessa venda consultiva? É uma base, ela é baseada 100% nas necessidades de um cliente, né? Existe uma frase clássica em vendas, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com isso, que dizia: você tem que encontrar a dor do cliente. O cliente tem uma dor, o cliente tem uma dor. E como professor, você começa a estudar e você percebe que, sim, um cliente tem uma dor, mas nem todas as dores fazem com que ele compre o teu produto, o teu serviço. Tá? É igual você pode ter uma dor de dente e tratar com um remédio caseiro, mas você pode ter a dor de dente e ir para o dentista, para a clínica do seu dentista. Então, eu gosto de perceber que uma venda consultiva ela é focada 100% nas necessidades do cliente. 100%. E como você identifica essas necessidades? Entendendo esses níveis de dores, né? Dores superficiais, dores de negócio e dores pessoais. E como você descobre essas dores? E aí a grande charada, o grande sucesso de Neil Hackman, que é o que? Cara, é fazer perguntas. Né? É fazer perguntas, é o dom de saber fazer perguntas. Existe uma frase do Anthony Robbins que ele diz que perguntas de alta performance geram respostas de alta performance. Então, perguntas bem elaboradas,
perguntas bem estruturadas faz com que você diminua as objeções lá no momento do fechamento e faz com que você seja muito mais assertivo. Por quê? Porque no mesmo livro Armas da Persuasão, do Dr. Robert Cialdini, tem um gatilho que eu gosto muito, que é o gatilho da afinidade, onde diz o seguinte, que nós somos mais propensos a comprar de pessoas que sentimos atração, se parecem conosco, sentimos admiração, nos elogiam ou cooperam conosco. Cooperam conosco. Então, se a sua venda está centralizada 100% em você, no seu discurso de vendas, possivelmente você não faz uma boa venda consultiva. Mas se a sua venda está 100% centrada nas necessidades do seu cliente, e quando você fala, quando é o seu direito de fala, precisa ser transformador. Por isso que eu falei lá, o terceiro pilar é a comunicação, essa linguagem verbal e não verbal. Você precisa efetivamente levar uma mensagem. Excelente, Rafa, excelente. Bom, para aqueles que estão nos ouvindo, vamos iniciar a última etapa, né, o último tópico dessa conversa e falaremos sobre autoaperfeiçoamento, dando dicas, o Rafa trazendo dicas rápidas para a gente nesse sentido. Tá? Bom, Rafa, pensando em habilidades e conhecimentos, né, pensando e também em quais e como desenvolvê-los, né, quais conhecimentos técnicos você apontaria, né, para um profissional hunter para ele desenvolver? Ele precisa estar atento, ele precisa saber disso. Uma característica que eu vejo em vendedores de sucesso é eles gostam de praticar esporte, tá? Então, eu acho que o desenvolvimento... eu vi uma frase, Nils, do vice-presidente da Disney, que ele diz o seguinte, que nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para melhorar, tá? E nunca é tarde para mudar. Esses três pilares fundamentais. Então, gravem isso na mente de vocês. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar, né? Para melhorar, para melhorar e nunca é tarde para mudar. Aprender, melhorar e mudar. Então, eu gosto muito do esporte. Acho que o esporte é uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento não só do seu corpo, mas também da famosa inteligência emocional, principalmente esportes que são competitivos. Assim. Eu lembro que quando eu fui trabalhar com vendas, o primeiro esporte que eu pratiquei foi Muay Thai. E eu gosto dos esportes mais individualistas, assim, que dependem de você, da sua performance, né? E o vendedor ele não é um lobo solitário, mas a performance individual dele conta muito no sucesso de uma operação de vendas. Então eu gosto muito do esporte como uma ferramenta de ajuda na inteligência emocional. Então, se eu posso dar uma dica de desenvolvimento, esporte. O segundo ponto é leitura, cara. A leitura vai edificar muito assim a tua qualidade de palavras, conceitos, né, a formação do seu nível intelectual, até porque as pessoas pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. Mas pessoas amam comprar de pessoas que são parecidas com elas. E como é que você vai se parecer com o seu potencial cliente? Estudando, lendo, buscando ferramentas que possam te ajudar a aprender mais sobre o seu cliente. Então, eu posso dar um jabá aqui das escolas, a própria Universidade Previsível é uma universidade que pode te ajudar na metodologia da receita previsível, a Escola Conquer, onde eu sou professor de vendas, negociação e persuasão, o meu Instagram, rafamentes.sales, lá tem uma série de conteúdos que pode ajudar você também. E o terceiro fator, Lewis, que eu indico as pessoas a se desenvolverem para ser um vendedor de alta performance, é o que? Cara, uma família. Uma família, cara. A família é uma excelente ferramenta de motivação para todos os dias. O próprio Aaron Ross escreveu Receita Previsível para cuidar da sua família. Né? Hoje ele tem 9 filhos, então ele tem alguns filhos que são adotados, outros filhos natural, outros filhos do primeiro casamento da esposa. Mas ele mesmo diz nas palestras dele que a família é o principal motivador dele a construir um processo onde ele pudesse ganhar muito dinheiro e ele pudesse ter tempo com a família. Então, valorize sua família.
valorize as pessoas da sua casa. E esse é o maior tesouro que você tem. Excelente, Rafa. Enquanto você falava, né, eu acabei direcionando a pergunta mais para hard skills, mas tu trouxe de uma forma proposital soft, né? Quando você fala de esporte, né, você fala de competitividade, você fala de disciplina, você fala de resiliência, né, que são elementos fundamentais para um vendedor, né? Quando você Tá? fala de família, você fala de empatia, né? Você fala de tolerância, fala de compreensão das pessoas, né? Que isso está conectado muito fortemente com outros assuntos que a gente discutiu aqui, né? Então, eventualmente, os profissionais de vendas podem pensar que eles vão alcançar alta performance pensando ali em conhecimento, em novo método e naquela nova ferramenta, né? Mas é interessante você trazer esses elementos de soft skills, né, mais humanos, que são fundamentais também para se alcançar alta performance. Estou correto nisso? Eu sei que você é um cara que aposta muito nisso, né, e gosta de ler bastante, né? Que livros, além do Receita Previsível, né, do Aaron Ross, você citaria aí como importantes para um vendedor ler hoje? O próprio Armas da Persuasão, Dr. Robert Cialdini, que eu mostrei aqui no vídeo. Tem um livrozinho, Deus, um livrozinho que ele não é muito conhecido no Brasil, e eu falo tanto dele nas palestras ou nas lives, nas aulas, que talvez os caras estão vendendo e eu devo cobrar os meus royalties, né? Quer dizer, da minha comissão. Eu divulgo esse livro. Um livro chamado Como Construir a Sua Resiliência. Cara, esse livro é incrível, incrível. Como construir sua resiliência. Vai te ajudar muito esse livro também. O próprio Spin Selling, né, de Neil Hackett, vai te ajudar bastante. Tem um outro livro que está super na moda agora, um livro chamado Prospecção Fanática, do Jack Blount, né, do Jack Blount. Vai te ajudar muito também esse livro. Vai te ajudar. E tem um e-book que eu criei chamado O Guia Definitivo para você vencer as suas objeções no meu site www.rafamendes.com.br. Lá eu te ensino a contornar todas as suas objeções de vendas sem ser agressivo, de um jeito inteligente. Tá? Então, www.rafamendes.com.br. Entra lá no meu site, meu e-book era de graça até hoje. Não sei se os caras estão cobrando ele, mas dá uma olhada lá no meu e-book que vai te ajudar a contornar as objeções aí que está passando. Fantástico, Rafa, fantástico. Rafa, quero te agradecer pela presença nessa conversa, né, e pelas dicas, né, e todos os conselhos aí que você deu para a gente. Muito obrigado pela atenção e pela participação. Ou eu que agradeço, quero reforçar meu Instagram, rafamendes.sales, e vejo você que está assistindo essa aula lá. Manda um inbox para mim, diga o que você achou dessa aula. Eu agradeço vocês, admiro demais o trabalho da Force Sales. Tamo junto e obrigado. Nós que agradecemos, Rafael. Bom, aos que nos assistem, espero que esse conteúdo o ajude a alcançar alta performance. Se você gostou, curte o vídeo, segue o Rafa no Instagram, compartilhe com o seu networking e não deixe de seguir o nosso canal para ter acesso a mais conteúdos. Até o próximo For Sales Masterclass. Bons negócios!